Bom dia, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos prosseguir na nossa caminhada pelas Escrituras, esse que é o nosso 20º dia. Estamos chegando perto do nascimento, do advento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse 20º dia, eu quero aqui fechar as histórias referentes aos reis, partindo do pecado de Salomão até o cativeiro da Babilônia. Assim, meus irmãos, continuando essa nossa peregrinação, demonstrando como Deus formou o seu povo, como Deus conduziu o seu povo, mas principalmente como Deus preservou o seu povo para que no futuro nós tivéssemos então o nascimento do nosso Salvador. Você abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulos 11 e 12. Nós vamos ver o ápice de toda a problemática que cercava naquele momento a nação chamada Israel. Salomão pecou contra o Senhor, Salomão ele idolatrou, Salomão ele profanou o templo que ele mesmo construiu. Salomão, portanto, conduziu o povo novamente a andar na idolatria, porque um reinado é a cara do seu rei. Assim, meus irmãos, nós vemos então uma profecia ser realizada sobre a vida de Jeroboão, que era ali um inimigo de Salomão, no sentido de que ele seria o responsável no futuro, após a morte de Salomão, por realizar uma divisão no reino. Mas não só ele. Após a morte de Salomão, Roboão, seu filho, toma o poder e, ao invés de ouvir os anciãos de Israel e diminuir as taxas, os impostos, ele resolve então ser pior que o pai. Ele então multiplica as cobranças de impostos, gerando uma revolta em Jeroboão e em 10 tribos de Israel, permanecendo, portanto, ao lado de Roboão somente a tribo de Judá e a tribo de Efraim. Assim vemos todas as outras tribos seguirem a Jeroboão e se retirarem do reinado de Israel e fundarem o seu próprio reino, chamado Israel, ou Reino do Norte. E Roboão ficou, portanto, em Jerusalém, e ali foi fundado um outro reinado, que foi o Reino de Judá, ou conhecido como também Reino do Sul. Nesse período, meus irmãos, nós vamos ver então o advento de vários e vários profetas que o Senhor levantou para proclamar juízo sobre tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul, mas também para proclamar um futuro remanescente, uma futura geração que veria com seus próprios olhos a chegada de um Redentor, de um Salvador definitivo. Assim, nós olhamos para todo o histórico dos reis e vamos ver que no Reino do Norte, no reino rebelde que se retirou de Israel, que realizou toda a divisão, juntamente, evidentemente, com Roboão, nós vamos ver que nenhum rei fez o que era bom diante do Senhor. Todos pecaram contra o Senhor, todos idolatraram, todos se envolveram com paganismo, todos eles andaram longe de Deus. E, portanto, meus irmãos, o Reino do Norte, quando conquistados pela Assíria, foram completamente dizimados. E temos 100 anos depois da conquista da Assíria em relação ao Reino do Norte, temos então a queda do Reino do Sul, do Reino de Judá, mas ali nós ainda encontramos reis ruins, mas encontramos bons reis. Reis como Josias, por exemplo, que seria ali um exemplo de uma dinastia real boa, agradável, cuidadosa com o povo. Assim vamos ver na figura de alguns reis bons, vamos ver a figura de um futuro rei também que seria bom, que seria um rei de amor, que seria um rei que cuidaria do povo, seria um rei como um pastor, cuidando e conduzindo ovelhas. Assim vemos, portanto, depois, 100 anos depois, aproximadamente 100 anos depois, a queda do Reino do Sul, a queda de Judá, e ali então a Babilônia toma conta
de Judá, leva vários para o cativeiro babilônico, até que aproximadamente 70 anos depois nós veríamos então os remanescentes sendo autorizados pelo rei Ciro a saírem daquela antiga Babilônia para reconstruírem a cidade de Jerusalém, reconstruírem os muros, reconstruírem o templo, já nos tempos de Esdras e de Neemias. Mas nesse contexto real, no contexto da dinastia de reis, tanto do norte quanto do sul, vemos então, meus irmãos, o levantar por Deus de vários e vários profetas, profetizando que Deus, se não houvesse arrependimento nas nações, Deus traria juízo, melhor dizendo, para cada uma delas, e não seria qualquer juízo, seria um juízo devastador. Deus começa a suscitar e a levantar adversários, tanto contra o reino do norte, quanto também contra o reino do sul, numa espécie já de pré-julgamento, já preparando os alicerces para um futuro julgamento, quando ele então julgou o norte e julgou o sul 100 anos depois, e assim trouxe tragédias para estes dois reinos, muito bem, principalmente em relação a Jerusalém, que era o reino de Judá, muito bem contado no livro de Lamentações de Jeremias, onde ali o profeta está vendo toda a devastação na cidade de Jerusalém, toda a morte, todo o derramamento de sangue que houve ali naquela cidade por causa do pecado do povo. Então nós temos, meus irmãos, no período de reis, nessa divisão do reinado, ocasionada principalmente pelos pecados de Salomão, que vieram a reverberar na vida do seu filho Roboão, e evidentemente também nos seus adversários, sendo o maior ali naquele tempo Jeroboão. A divisão do reino aconteceu, algo que Davi há tantos anos atrás havia unificado, agora Salomão com seus pecados conseguiu então levar através do seu filho a divisão, mesmo morto, a divisão do reino. Nesse período, profetas se levantaram para trazer uma palavra de juízo, mas repito, uma palavra também de esperança, uma palavra também de renovo, uma palavra também de bênçãos futuras para o povo de Deus. E nós vamos ver, a partir de amanhã, a partir do 21º dia, nós veremos então alguns aspectos dessas profecias, não só em relação ao juízo, mas principalmente em relação a um renovo, a um que o Senhor levantaria no futuro para redimir a Israel de todos os seus pecados, para redimir, por consequência, a igreja de todas as suas iniquidades. Senhor, obrigado. Mais uma vez, vemos a tua providência ao longo da história do teu povo, no sentido de que o Senhor preparou todas as coisas para um futuro remanescente que receberia, Senhor, a Jesus, teu Filho amado, unigênito Filho que veio ao mundo salvar o seu povo dos seus pecados. Abençoe, Senhor, meu irmão e a minha irmã nesse dia que se inicia. Seja com eles, suprindo em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. É o que eu te peço, e assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.